Pessoal do Espírita Pop, sejam bem-vindos a um programa muito especial. Eu quero já começar dizendo algo muito importante, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos, que diz que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E aí ele diz que sobre todos nós, né? Ele derramaria o seu Espírito e todos nós profetizaríamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Fica com a gente que o tema de hoje é mediunidade. Fica junto. Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos. Mediunidade é um tema muito legal, porque cada vez mais a gente se depara com pessoas que têm uma mediunidade super ostensiva, mas tiveram uma educação para ter medo disso, ouviram conselhos. É muito comum a gente ter esse conselho repetido de que, tá, então você tem que trabalhar na mediunidade, e aí a pessoa fica se imaginando, tendo que comparecer a qualquer grupo religioso onde a mediunidade é desenvolvida, seja um grupo de desobsessão, seja um trabalho de cura, enfim, dentro de uma casa espírita ou até em outras religiões, por exemplo, as religiões de matriz africana, que também têm religiosidade de uma forma com incorporação, por exemplo, etc. E aqui a gente pode lembrar que também grupos carismáticos, alguns grupos evangélicos falam no dom de profecia. Então, essas pessoas acabam se sentindo pressionadas a entrarem num grupo para ter que trabalhar sua mediunidade. O que eu penso sobre isso? Uma opinião particular, evidentemente, né? Cada um é responsável pelo que fala, que a mediunidade ela é algo, como nos lembra Kardec, inerente à condição humana. Todos somos médiuns em maior ou menor grau. E o que é ser médium? Estar em contato com o mundo espiritual. É diferente, por exemplo, se eu quiser mover a minha caneca aqui, meu cafezinho, muito bom. Se eu quiser mover minha caneca, isso é animismo, que estou usando o meu magnetismo para empurrar a caneca. Tem gente que tem essa habilidade. Agora, a mediunidade é quando eu, por exemplo, tenho uma intuição sobre determinado assunto que vem de fora, que vem de outro espírito, de outros espíritos. Isso é mediunidade. E, de certa forma, nós temos o nosso anjo da guarda nos influenciando, nós temos espíritos amigos, parentes de muitas vidas presentes também na nossa torcida, né, para que a gente, nessa encarnação, possa aproveitar melhor as oportunidades que a gente está recebendo. E aí eu fico aqui, mas como é que essa pessoa com mediunidade, que está enxergando o espírito, que está sonhando, tendo, né, que tem mediunidade onírica, tem várias formas de você ter. Tem gente que vai dar um abraço numa pessoa e a pessoa estava com dor, vai ficar sem dor, porque ali teve uma relação, né, uma manipulação do seu próprio fluido em benefício daquela pessoa. Enfim, são muitas as formas de a gente perceber o componente mediúnico nas nossas vidas. Mas eu quero lembrar que a mediunidade ela não é feita para 1 hora por semana lá nós nos dedicarmos a somente, né, para nós nos dedicarmos à desobsessão, por exemplo, que é um processo muito importante, é uma atividade muito importante dentro da casa espírita, já que ajuda no encaminhamento de espíritos que estão numa condição de sofrimento, né? A maioria está numa condição de sofrimento, precisando muito desse choque anímico, desse fluido vital que o médium tem e fornece para ele. E a própria espiritualidade dá conta, com certeza, muito mais. Mas aquele momento de oração, de compenetração, ajuda não só aqueles espíritos que estão se comunicando, mas ajuda centenas de espíritos que estão à volta com aqueles fluidos. Se a gente perguntar isso, outras atividades de oração vão ajudar os espíritos a serem encaminhados? Com certeza. Se tiver um grupo orando, em qualquer lugar, esses espíritos vão poder ser ajudados e beneficiados. É o caso do Evangelho no Lar, é o caso de todas as instituições religiosas que fazem com amor os seus cultos, suas palestras. Onde a oração estiver presente, nós estamos criando pontos de apoio. É como se ligasse o Wi-Fi, gente. Os espíritos superiores conseguem, com aquele Wi-Fi mais poderoso, atender um número maior de pessoas, aquilo que se torna muitas vezes até um pronto-socorro. E também esses locais, por se prestarem ao auxílio, se prestarem à oração, eles têm uma energia já de proteção muito forte, que os próprios espíritos acabam instalando, amparando. Tem até um filme evangélico que fala
né, com outra linguagem, evidentemente, mas é um filme americano, Quarto de Poder. Que aí a pessoa vai olhar a casa para comprar e dizer assim, alguém orar, sentiu uma força nesse quarto, que não, é que o personagem do filme lá, ele orava sempre aqui, então tinha as energias da pessoa da oração. Isso, olha só, outra cultura, outro país, outra religiosidade, falando a mesma coisa, que nós impregnamos os nossos ambientes e a nossa região toda com a oração, e esse é um poder que está à nossa disposição. Mas então, tem mediunidade, às vezes aparecem coisas que eu não queria ver, aparecem pessoas que eu não queria estar conversando, que não queria estar vendo. Qual é o melhor caminho, gente? Claro que o estudo então, acerca da mediunidade, ele é muito bem-vindo. Se você botar aí no Google, Bíblia do Caminho, mediunidade, vai aparecer muito conteúdo legal, mas eu tenho uma sugestão que é infalível. Vou assinar embaixo, porque mais embaixo tem uma assinatura melhor que a minha. A caridade, gente. Porque a caridade, ela dá o tom das nossas companhias espirituais. Então, quando nós estamos no trabalho voluntário, nós estamos visitando um hospital, um presídio, evangelizando, falando de Jesus, pregando, né, de alguma maneira, o evangelho. Quando nós estamos tendo posturas, nos abstendo, né, dos excessos, do álcool, nos abstendo completamente de drogas, quando nós temos todo o conjunto de atividades da nossa vida sendo um testemunho da nossa fé, nossa mediunidade vai ficar muito mais tranquila. E aí a gente vai ter uma mediunidade que a gente gosta de ter, porque ela nos acompanha nas nossas necessidades. É uma mediunidade que faz com que a gente se sinta mais protegido, mais seguro, porque ela é uma auxiliadora, de certa forma, daquilo que nós estamos nos propondo. E aí, se a gente for trabalhar, por exemplo, a gente vai, muitas vezes, se for uma enrascada no trabalho lá que surgir, a gente, opa, alguém nos avisa, a gente fica um pouco mais cauteloso, aí avalia um pouquinho melhor. Quando a gente tem ali uma dúvida sobre, vou fazer tal viagem, vou fazer tal projeto, a mediunidade, ela começa, a providência pela misericórdia divina, quando a gente está em trabalho, ela começa a nos abastecer de informação para que a gente continue a pleno vapor. Agora, quando a gente faz uma atitude errada, a gente perde a proteção, e aí a gente recebe, muitas vezes, uma carga forte de pressão de espíritos menos afinizados com o nosso projeto reencarnatório. Então, fica uma dica muito importante, gente, que a gente possa fazer sempre uma análise de como a gente está indo, de como a gente está se esforçando para fazer as coisas. Se a gente avaliar que a gente está indo bem, beleza. Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais? Será que na nossa região, no nosso centro espírita, já não tem alguns trabalhos voluntários que a gente podia estar matriculado? E aí a gente começa a perceber que quando a gente se matriculou nesses trabalhos, a gente ganha um outro propósito, gente. Que não tem preço que pague a gente ajudar uma criança a segurar um lápis, não tem preço que pague a gente visitar um idoso que está lá sem visita no lar dos velhinhos, uma pessoa que está acamada no hospital, uma pessoa que está presa. Esse é um trabalho que a gente faz aqui como voluntário, um trabalho importante, gente. Eu já saí de lá com energias muito mais fortes do que eu senti na casa espírita. Porque tem aquela frase, né, do Evangelho, que o céu fica mais feliz com um pecador que se arrepende do que 99 justos, né? Porque existe uma torcida para que a gente não perca ninguém nessa transição planetária que nós estamos vivendo. E aí, nós temos aqui de forma muito forte, Paulo citando o Velho Testamento, a questão da mediunidade no futuro, que é um futuro agora, né? A gente sabe isso, né? Que foi predito lá pelo profeta Joel, né? Que ele vai dizer, então, depois desses eventos, derramarei do meu Ruvash, espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Profecia e mediunidade, gente, é a mesma coisa, só que a mediunidade, em geral, voltada para a advertência, o amparo, né? Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. E aí a gente começa a entender que existe todo um projeto espiritual para que nós possamos colocar em prática
tudo que nós temos. Gente, não deixa para o ano que vem. Em 2023 eu vou fazer tal coisa. Começa a fazer agora. Aproveita, vai lá, participa do Centro Espírita, participa do grupo que tu pode. Apesar das pessoas, porque tem gente que está na casa espírita que tem até boa intenção, boa vontade, mas tem atavismos de outras religiosidades, de outras vidas, e está ali dentro da casa espírita, rabugento, muitas vezes dá uma implicada com os jovens, dá uma implicada com as pessoas. Eu já vi pessoa implicar porque tinha guitarra e música espírita. A gente fez aqui um programa que o Evangelizar é Amar, e o Evangelizar tem muita guitarra, né? E é muito legal, assim, o pessoal que curte muito uma banda espírita aí, Evangelizar é Amar, pode buscar na internet que vocês vão achar várias referências. Fizemos 3 programas com eles aqui, o 100º, comemoração dos 100 programas Espírita Pop, a gente estava junto. E a pessoa implicava com a guitarra da música, sei lá, não tem, deve ter muito tempo para fazer outras coisas. Mas quando a gente consegue se compenetrar do que nós estamos aqui dispostos a fazer, não importa o que as pessoas vão falar, a gente sabe que isso é das instituições humanas, ainda tem as dificuldades, mas nós não podemos largar a mão de fazer a nossa parte de forma concreta, né? Eu tenho um amigo que é dentista que, gente, ele atende muitas pessoas que não têm condições de pagar. E ninguém precisou dizer isso para ele. Ele avaliou que ele já tinha, né, um número de pacientes legais que ajudavam a manter ele. Ele falou, eu posso fazer um pouco pelas pessoas que não têm nenhuma condição, que estão em situação de sofrimento absoluto, e dente é uma coisa que quando dói, quando incomoda, a gente sabe que é desesperador. Então, assim, ele ajuda centenas de pessoas, já ajudou. Falar, que legal, né? Que legal. Então, um médico, aí, inspirada por ele, a mulher dele foi lá e começou a distribuir ajuda jurídica gratuita, porque as pessoas possam alcançar seus direitos, enfim. Olha como o bem é contagiante. E a gente começa a falar desse amor, desse entusiasmo que a gente tem de estar fazendo bem. Mas, Cristiano, está falando de mediunidade, falando do bem, é que eu posso dizer tranquilamente que o melhor encaminhamento da humanidade é a caridade. Porque se você estiver praticando a caridade, você vai ser mediunizado de como atender melhor as pessoas. De como tocar naquele ponto crucial para o seu desenvolvimento. Apoio fraterno é uma questão, por exemplo, de aplicação da mediunidade através daquela conversa que é feita na casa espírita, e ali a pessoa é intuída a orientar. Vai ser 100%? Não, a gente nunca está sem discernimento, livre-arbítrio, né? A gente pode ter reflexões importantes, pode ter um amparo naquele momento, um envolvimento. Então, assim, se nós estivermos na caridade, a nossa mediunidade vai estar encaminhada e vai seguir o seu bom termo. As portas certas vão se abrir, a gente vai participar daquilo que for necessário para a nossa evolução. Nem todo mundo que tem mediunidade vai estar numa mesa mediúnica. Então, se cada um vai ter uma tarefa diferente, mas é natural que todos sejamos médiuns no futuro de uma forma bastante amplificada, gente. Então, cada vez mais, né, a gente consegue sentir, amparar pelo pensamento, porque nós estamos no exercício da oração. E esse exercício é fundamental. Se a gente pudesse dizer, né, de outra forma também, algo que nos ajuda e que não deixe de ser uma caridade, é a caridade da prece. É o hábito da prece constante, de certa forma. Não digo constante toda hora, né, mas essa conexão com Deus, ela nos ajuda a encaminhar a nossa intuição para aquilo que ela tem que agir. E intuição é um tipo de mediunidade intuitiva, que quase todos nós temos, mas às vezes a gente dá uma soterrada nela. E aí vale a pena lembrar de Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, nos mostrando que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, se liga nessa dica, é importante, né? Ora, se conecta com o bem, a nossa consciência vai ficar desperta pelos benfeitores espirituais que estão ali nos amparando a tomar as melhores resoluções, e a nossa mediunidade vai ser uma coisa muito bacana, que a gente vai conseguir estar ali em harmonia nesse processo tão bonito. Quem tem mediunidade, geralmente... Olha quem apareceu ali, a Brigitte. Quem tem mediunidade, geralmente é uma pessoa que tem
né? Fora os missionários, né, gente? Tem algum débito e vem com uma ferramenta a mais para poder fazer um plus, tá, gente? Para fazer serão, fazer hora extra. Então, é importante estar matriculado na caridade para que Jesus, na sua misericórdia, nosso anjo da guarda, nos conduza da melhor maneira possível para a gente estar beneficiando as pessoas à nossa volta. Vamos confiar que se a gente estiver no caminho do Senhor, todos os nossos potenciais vão ser usados no momento certo e no tempo dele. Jesus nos abençoe a todos. Um abraço no coração, um bom fim de ano para todo mundo aí. Quem assistir isso aqui depois, né, um bom começo de ano, depende da época da um assiste. Beijo no coração, fé em Deus, que nós não estamos sós. Valeu!